Bom, beleza, pessoal? Então eu vou gravar o finalzinho da palestra aqui só para não ficar com um buraco, né? Então agora no final eu ia falar um pouquinho dos nossos trabalhos lá na Mata Seca, do nosso laboratório lá na Unimotes, laboratório, né, de biodiversidade e saúde. Então a gente trabalha na Mata Seca, né, que tem esse sensacional sazonalidade, ó, na época seca as folhas todas das árvores caem, né? Então é interessantíssimo para trabalhar com mosquitos, que são bichos que têm fase larval aquática, né? Fica bem bacana. Então a gente trabalhou lá no Parque Estadual da Mata Seca em locais com diferentes estágios de regeneração. Esse inicial aqui é um pasto abandonado, aqui é um em regeneração há 20 anos e aqui uma mata vamos dizer assim, inteira, né? Não mexida ainda, né? Primária, tá? Então isso aí a gente simulou como se fosse os efeitos do desmatamento, certo? Então a gente trabalhou, coletou mosquito nessas 4 áreas, tá? De uma maneira bem rápida. Só para vocês verem, por exemplo, nesse trabalho aqui, ó, que a gente fez sobre malária de ave, mas trabalhou com os mosquitos. Aqui você tem a área do pasto, né? Na verdade não é pasto, é aquele pasto em regeneração. Aquele estágio primário, secundário ali que está começando e a mata primária. Aqui a abundância de mosquitos. Olha aqui, olha quantos aqui, olha. Isso aqui isso aqui no final da chuva, né? 2.000 mosquitos, por exemplo, Mansónia titilas aqui, mais de 2.000, né? Ao mesmo tempo, ó, é um mosquito mais abundante. Olha aqui, já nas outras áreas florestadas, ó, 50, 100, né? Então o que quer dizer? O que a gente viu lá, trocando em miúdos aqui, né? Quanto mais impactado, mais desmatado, mais mosquito você tem, mais abundância de mosquito e, teoricamente, mais abundância de transmissão de doenças, como arbovirose, por exemplo, né? A gente viu lá também, nós temos nós trabalhamos lá num ano onde ainda tinha bois no parque. Então tinha boi mesmo, uns 700 cabeças de gado, eu acho, né? Então você tinha bastante boi lá. E no outro ano tirou os bois. Então a gente viu o que isso muda na comunidade de mosquito, né? Aqui com o boi e sem o boi. Então a comunidade de mosquito mudou completamente, né? Você coloca um bicho desse, que é um bicho que não tem... É um bicho exótico, né? Já tem boi há muito tempo, mas é um exótico, não é da nossa fauna. E muito sangue, então se altera totalmente a dinâmica quando você tira esses bois, né? A gente teve lá um aumento do número de Mansónia, que é um mosquito ornitofílico, né? Então esse mosquito ornitofílico que gosta de sangue de ave, ele aumentou de abundância sem o gado, né? Foi um negócio que a gente viu. Isso é só para vocês verem alguns tipos de impacto nessa área aí, né? A gente fez também um trabalho, esse com malária de ave, então a gente tirou sangue das aves para ver o plasmódio aqui, né? Nas aves, na verdade, tem os plasmódios de ave aqui, né? Também transmitido por mosquito. A gente pegou mosquito e pegou sangue das aves também, né? O que a gente viu lá? Que na área que é do pasto mesmo, lá abandonada, a área mais impactada, com menos árvores, né? A gente teve uma prevalência muito maior de hemosporídeos, né? De malária de ave nas aves, ó. Chegando quase a 55% ali das aves tinham malária de ave. Enquanto nas áreas florestadas você não vê isso, né? Que é reflexo também da maior quantidade de mosquito. Outra coisa que a gente viu é que os pássaros especialistas em pastagem, que os granívoros pequenininhos, eles tinham mais prevalência também. Então são pássaros resistentes a impactos ambientais. Os especialistas de floresta, por exemplo, eles tinham menos. Então o que acontece? São esses aqui, ó, o volatina e o lânio, o tizil, né? E o tico-tico-rei. Esses bichos eram os mais parasitados. Por quê? Porque eles se aproveitam de quando a floresta cai. A floresta cai, aumenta o número de gramíneas, esses bichos vão forragear ali e são infectados pelos mosquitos que também estão ali em maior proporção, tá?
Bom, só para encerrar, né, eu vou falar do grande, na minha opinião, a grande área do biólogo agora, pós-pandemia, né? Que é a gente estudar esses bichos. Nós temos que estudar a ecologia desses bichos, nós temos que coletar amostra aqui de saliva, de sangue desses bichos, para estudar os vírus. Então existe essa iniciativa que chama Projeto do Viroma Global. Tá? Aqui nesse artigo aqui eles explicam, vocês pegam o artigo lá depois. Né? Então qual que é a história? Projeto Viroma Global. Nós vimos aqui que os vírus vêm dos mamíferos, principalmente, e das aves aquáticas. Né? Então o que eles fizeram? Eles basearam um estudo do viroma desse morcego aqui. Ó, não, na verdade não é desse não, é desse. Ó. Esse morcego aqui, o Pteropus, né? Que é uma raposa voadora. Né? O Pteropus giganteus, o que eles pegaram? Fizeram um estudo exaustivo nesse bicho. Foram coletando e fazendo uma curva de esgotamento de vírus, né? Até que achasse, essa curva chegasse quase no total dos vírus que esse bicho poderia ter. Né? No final das contas, eles viram que esse bicho, eles conseguiram achar 55 vírus e o estimado era 58 vírus. E com outros artigos semelhantes, eles viram que esse número 58 é mais ou menos o número de vírus que cada mamífero vai ter aí. Né? Reduzindo nas famílias de interesse, quer dizer, famílias que podem se tornar zoonoses. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o custo disso aqui. Ó. Então, para descobrir esses vírus todos desse bicho, custou 1,2 milhões de dólares. Né? Então, o que eles fizeram? Multiplicaram esse valor pelo número de espécies de mamíferos e aves aquáticas. Aí chegaram no número de 6,3 bilhões. Então, você precisa de 6,3 bilhões de dólares para você ter todos os vírus, 99% dos vírus de morcegos e aves aquáticas. Com isso na mão, a partir dessas sequências, né, que você tem as sequências dos vírus, os pesquisadores já podem começar a trabalhar e separar desses vírus quais têm a maior probabilidade de se tornarem zoonoses, né, através daquele estudo dos receptores, como a Marileia mostrou lá. Tá? E a partir desses vírus que a gente vê que tem chance de saltar, você já começa a trabalhar, por exemplo, em vacinas, em remédios. Né? Então a gente vai estar mais preparado para isso. Só que 6,3 bilhões de dólares é muito dinheiro. Aí o que eles viram? Quando você faz aquela curva de esgotamento, né? Nesse caso aqui, o que eles viram? Se você fizer 71% dos vírus, né? O custo cai para 16% do valor. E 71% dos vírus, depois de 71%, o que eles viram? O número de vírus novos começa a aparecer muito lentamente. Você precisa fazer muito mais amostra para aparecer um vírus novo, só aparece vírus repetido. Né? Por quê? Porque você já pegou a maioria dos mais comuns. Então esses outros vírus aí que estão faltando, entre 71% e 99%, eles são muito raros. Então a chance deles se tornarem zoonoses é baixa. Então você pode desprezar esses vírus aí. Então, nesse caso, se a sua meta é 71% dos vírus de mamífero e ave, o valor seria 1,2 bilhão em 10 anos. Né? Isso com trabalho de campo mais trabalho de laboratório. Eu extrapolei isso aqui para o Brasil, que nós temos 772 espécies de mamífero. O custo seria 600 milhões de reais em 10 anos, ou 60 milhões por ano. Né? Para a gente pagar as equipes de campo, os biólogos de campo, os ecólogos, né? Veterinários, teria que ser equipes, né, multiprofissionais, o custo dos insumos, tudo de laboratório, seria mais ou menos isso. Tá? É um valor altamente, assim, dá para pagar muito fácil. Né? Eu fui procurar no Google o que no governo aí tem de 60 milhões, achei o seguinte, o governo, né, o governo federal liberou pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, virem para o Brasil sem tirar visto. Né? Quando as pessoas tinham que tirar visto, eles tinham que pagar pelo visto. Né? Então,
eles vão deixar de pagar, o Brasil vai deixar de ganhar só em número de vistos que ele vai deixar de fazer dos Estados Unidos e Canadá, 60 milhões por ano. Tá? Então você vê que esse dinheiro, para o nível de gasto de um governo, é nada. Né? E isso aqui seria grande área de trabalho para nós biólogos. Tá? E, para finalizar, né, lembrando que os morcegos não são o inimigo. Né? Os animais não são o inimigo. Tá? Então, como é que a gente tem que trabalhar? Nós temos que evitar, né? Nós temos que evitar esses encontros com esses animais. Né? Nós temos que acabar com o desmatamento desordenado. Né? Então, os impactos ambientais é que levam ao aumento desses encontros. Nós temos que parar com isso. Né? O Nipah vírus, por exemplo, na Austrália, que eles afetam os cavalos lá, que eu mostrei lá na frente, é principalmente por perda de hábitat. Você tira a floresta, o morcego começa a vir para a cidade. Tá? Então, mantendo o hábitat desses animais, eles tendem a ficar dentro da floresta. Né? Esses encontros ser humano e morcego, eles vão ser tão pouco frequentes que a chance de salto vai ser pequena. Então, né, todas as vezes que foi feito, por exemplo, para raiva, tentar matar morcego, o efeito é o contrário. E os morcegos, principalmente os frugívoros, né, eles são importantíssimos. Os morcegos frugívoros são os grandes plantadores de floresta. Né? E os insetívoros, como o nosso amigo aqui, o Rhinolophus, né, eles são responsáveis pela retirada de muitos insetos, por exemplo, transmissores de doença, como os mosquitos. Tá? Beleza, pessoal? Aqui, só um exemplo disso, né? O projeto Predict, que é um projeto que trabalha com essa coisa de buscar vírus, né, no ambiente silvestre. Eles têm um trabalho também lá de conscientização e de educação ambiental com as pessoas. Então, lá na Serra Leoa, eles descobriram uma nova linhagem de ebola, que o reservatório é uma raposa voadora também. E aí eles trabalharam com a população para mudar os hábitos em relação ao morcego. Né? Então, esse aqui era o livrinho deles, ó, né? Vivendo, né, seguramente, né, seguros com os morcegos. Então, para o pessoal evitar a caça de morcego, essas coisas. Né? Então, você tem mudanças de hábito que podem melhorar. Na Austrália, voltando ao exemplo dos cavalos na Austrália, já descobriram, por exemplo, uma vacina para os cavalos. Né? Então, dá para trabalhar, né, e deixar os bichos quietos lá. O negócio é preservar os bichos e não matar os bichos. Tá? Bom, então, pessoal, só para encerrar aí, nesse finalzinho, meu e-mail está aí, quem quiser entrar em contato. Tá? Nós estamos lá na Unimontes e no mestrado em Biodiversidade e Usos Recursos Naturais. Um abraço para todo mundo.